Simbora, galera! Aqui é chegando pra gente continuar fazendo revisão, resolvendo muita questão, porque o que eu quero, sabe qual é a minha meta? Ajudar você a detonar na prova do Enem. Então, vem comigo, acompanha essa resolução, até porque essa daqui, meu povo, pense também numa coisa queridinha do Enem, são os tais dos tensoativos. Já ouviu falar? Se não ouviu falar, acompanha aqui, porque esse você precisa conhecer, tá certo? Seguinte, gente. Tensoativos são substâncias capazes de diminuir a tensão superficial. Os tensoativos, eles precisam ser moléculas anfifílicas, ou seja, bipolares. Os pobres, né? Bipolares, tadinho. Não, gente. Eles são classificados como anfifílicos porque suas moléculas elas têm uma parte polar e uma parte apolar. A gente pode chamar de bipolar, beleza? Seguinte, a gente tinha aí a questão que eu escolhi hoje para a gente fazer, foi a questão do Enem 2018, a questão 126 da prova azul. Questão linda e que dá pra gente revisar aqui um bocadinho de coisa. Então, fica comigo. Se você quiser não somente resolver a questão, mas se você quiser revisar e aprender muita coisa, fica aqui comigo que garanto que você vai gostar. Olha lá, vou ler a questão e depois a gente pula para fazer uma revisão e aí no final a gente faz a resolução, combinado? Olha lá, a questão dizia assim: tensoativos são compostos orgânicos que possuem comportamento anfifílico, aí que eu disse para vocês, ou seja, tem uma parte polar e uma parte apolar. Uma parte capaz de interagir com substâncias polares, a parte polar dele interage com substâncias polares e a parte apolar do tensoativo interage com substâncias apolares, beleza? É isso aí. Então tá lá, tensoativos são compostos orgânicos que possuem comportamento anfifílico, isto é, possuem duas regiões, uma hidrofóbica e outra hidrofílica. Hidrofóbica é a parte apolar, hidrofílica é a parte polar, ok? O principal tensoativo aniônico sintético surgiu na década de 1940 e teve grande aceitação no mercado de detergentes em razão do melhor desempenho comparado ao do sabão. No entanto, o uso desse produto provocou grandes problemas ambientais, dentre eles a resistência à degradação biológica, por causa dos diversos carbonos terciários na cadeia que compõem a porção hidrofóbica desse tensoativo aniônico. Então, gente, já vamos deixar destacado aqui algumas coisas que ele fala, né, sobre esse tensoativo. Então, ele diz aqui, ó, o uso desse produto provocou grandes problemas ambientais, entre eles a resistência à degradação biológica, ou seja, não era biodegradável. E ele não era biodegradável por causa dos diversos carbonos terciários na cadeia que compõem a porção hidrofóbica desse tensoativo aniônico. As ramificações na cadeia dificultam sua degradação, levando à persistência no meio ambiente por longos períodos. Ou seja, ele está nos dizendo que os tensoativos, que têm uma cadeia, a parte hidrofóbica, muito ramificada, eles não são biodegradáveis. Quanto mais carbono terciário tiver lá, mais ramificado vai ser, e aí dificulta a sua biodegradação. Foi isso que ele disse, beleza? Aí vamos lá, isso levou à substituição na maioria dos países por tensoativos biodegradáveis, ou seja, com cadeias lineares. Quando a cadeia é linear, ele é mais facilmente degradado, então eles são classificados como biodegradáveis. Qual é a fórmula estrutural do tensoativo persistente no ambiente mencionado no texto? Então, o que ele menciona no texto é um tensoativo aniônico, tá certo? Com uma cadeia bastante ramificada, com muitos carbonos terciários. Mas antes de a gente fazer a questão, vamos lá revisar um pouquinho sobre tensoativos, como eu disse para vocês, é queridinho do Enem. Galera, o seguinte: tensoativo, substância capaz de diminuir a tensão superficial. Obrigatoriamente, os tensoativos eles precisam ter uma cadeia anfifílica, eles precisam ser formados por moléculas anfifílicas. Essa molécula ela vai ter uma parte polar, que a gente chama de cabeça polar, e uma cauda apolar. Então, tensoativo, o que é que você precisa saber? Tensoativo, molécula anfifílica, diminuem a tensão superficial. Se a molécula é anfifílica, ela é formada por uma parte polar e uma parte apolar. A parte polar a gente chama de hidrofílica. Por quê? Pensa no nome. Filia, hidrofilia. Filia significa afinidade, hidro a água que é polar. Lembrem-se da água, né? A água a gente precisa saber. A água é o nosso solvente universal. A água ela é polar, tá bom? Então, gente, o tensoativo vai ter uma parte polar, que é a parte hidrofílica, e vai ter uma parte apolar. A parte apolar não se dissolve em água, tem aversão à água. A gente chama de hidrofóbica, tem aversão à água, beleza? Então, todo tensoativo é assim, formado por molécula anfifílica, uma parte
é polar, hidrofílica, a outra parte é apolar, hidrofóbica, ok? É essa a nossa ideia. A gente tem como tensoativo, por exemplo, sabões e detergentes. Falou em sabão ou detergente, já lembra logo que eles são tensoativos. Os sabões, gente, a gente pode dizer que eles são sabões. Eles são sais derivados de ácidos graxos. Sais derivados de ácidos graxos. Inclusive, bom lembrar, né? Quem são esses ácidos graxos? Ácidos graxos, eles são ácidos monocarboxílicos, ou seja, só tem uma carboxila e tem uma cadeia carbônica muito grande. É assim, ó, RC-OH, só que esse R aqui precisa ser uma cadeia longa. Normalmente, os ácidos graxos têm uma cadeia carbônica com número par de carbonos que varia, em geral, de 4 a 22 átomos de carbonos, tá certo? Então, uma cadeia longa. Então, lembra disso, sabão é sal derivado de ácido graxo. Outra coisa, a reação que forma sabão, para a gente formar sabão, sabões são formados por... Sabões são formados vou botar assim, pela reação de saponificação. Que diabos é essa reação de saponificação? O nome oficial dela, gente, é uma hidrólise básica de éster. Hidrólise básica de éster. Se a gente pega um éster derivado de um ácido graxo, o éster de cadeia longa, bota ele para reagir com uma base forte, normalmente NaOH ou KOH, a gente está fazendo uma hidrólise básica desse éster. Essa hidrólise básica desse éster é chamada justamente de reação de saponificação. E aí a gente vai produzir um sal C+O, se eu botei para reagir com Na+, a gente vai ter isso daqui. RC+O-Na+, onde isso aqui vai ser uma cadeia bem grande, derivada do ácido graxo, tá certo? E aqui a gente tem uma ligação iônica, ele é um sal. Para tu nunca mais esquecer que o sabão, ele é um sal orgânico, lembra disso aqui, ó. O sabão, ele é um salbão, tá certo? Salbão é um sal orgânico, um sal de ácido carboxílico, formado na reação de saponificação, que é a hidrólise básica de éster, tá certo? Gente, aí a cadeia do sabão, ela vai ser assim, ó, vou desenhar aqui sem me preocupar muito, tá certo? Uma cadeia longa, e aqui no final tu vai ter o C+O-Na+. Isso aí é o nosso sabão, beleza? Bom, agora vamos falar um pouquinho sobre o detergente. Detergente, gente, eles são sais de ácido sulfônico, então vou botar aqui detergente, sais de ácidos sulfônicos, sais derivados de ácidos sulfônicos. E quem são os ácidos sulfônicos? São esses carinhas aqui, ó, quando tem SO3H, beleza? Se é o ácido sulfônico, se a gente faz um sal derivado de ácido sulfônico, a gente vai ter um detergente, que é um tensoativo sintético. Então, a gente falou em tensoativo, a gente não pode nunca, lógico, tem vários outros, mas a primeira coisa que a gente tem que pensar é em sabão e detergente, que são tensoativos, beleza? E aí, uma coisa que o Enem e outros vestibulares cobram bastante é a classificação desses tensoativos. Se eles são tensoativos, por exemplo, catiônicos ou aniônicos, ou então tensoativo não iônico. Mas aqui, ó, por exemplo, falando do sabão. A molécula do sabão a gente já viu aqui, ó, ela tem uma cadeia carbônica bem grande, cadeia apolar, tá certo? Vou botar aqui, ó, cauda apolar. Por que essa cauda é apolar? Porque essa cauda, gente, ela é hidrocarbônica, é formada por carbono e hidrogênio. Tudo que é formado só por carbono e hidrogênio, a gente já aprendeu que é apolar. Então, essa cauda aqui, ó, ela é uma cauda apolar, tá certo? Ou seja, ela é hidrofóbica. Ela tem aversão à água. Essa parte, ela vai interagir, sabe com quem? Com óleos e gorduras, vai interagir com a polar. A polar interage com a polar. Já essa parte aqui da frente é a parte polar, a gente chama de cabeça polar.
Como essa cabeça polar é o C dupla O menos aqui justamente que eu tinha mostrado para vocês, né? Aqui tá o O menos Na mais, beleza? E aí você tem aqui, ó, a cauda apolar, que é hidrofóbica, porque ela é hidrocarbônica, então ela vai interagir com óleos e gorduras, vai interagir com a parte apolar. E essa cabeça aqui, ela é uma cabeça hidrofílica, ou seja, é uma cabeça polar, tá certo? Cabeça polar, portanto hidrofílica. Ela vai interagir com a água. Lembra que eu falei tensoativo, ele precisa ter molécula anfifílica, ele tem uma parte polar, a cabeça polar, e tem uma parte apolar, que é a cauda apolar. A cabeça polar interage com a água, a cauda apolar interage com a gordura, e aí ele vai possibilitar a formação de emulsão e vai possibilitar que a gente quebrar a tensão superficial. Lembrando que a tensão superficial é aquela tensão maior que fica ali na superfície da água, que é justamente porque lá em cima a gente vai ter uma atração intermolecular, as pontes de hidrogênio mais fortes, e aí para uma molécula conseguir entrar ali, a polar, ela vai precisar vencer aquela tensão superficial. O tensoativo ele vai ajudar nesse processo, por isso que a gente facilita a miscibilidade, beleza? É basicamente essa a nossa ideia. Então, os tensoativos, digamos, gente, que eles fazem a ponte entre o polar e o apolar. Eles facilitam aquela junção ali e permitem que a gente misture formando uma emulsão, ok? Então, guarda, tensoativo, molécula anfifílica formada por uma cabeça polar e uma cauda apolar. O sabão, ele é um ótimo exemplo de tensoativo. O sabão, sal derivado de ácido graxo, ele vai ter a parte iônica, que é a cabeça polar, e a cauda hidrocarbônica, que é a parte apolar. Galerinha, só para complementar isso aqui, o que eu queria falar é a parte da classificação em tensoativo aniônico ou catiônico. Imagina que a gente pegue aqui esse sabão e colocou ele em água. Ao colocar em água, aqui onde eu tenho a ligação iônica, O menos Na+, logicamente, em água, essa ligação iônica, a gente vai ter uma dissociação. Esse Na+, vai se separar do O-. Só que Na+, gente, ele é completamente solúvel em água, né? Ele tá um cátion sozinho lá, polar, ele vai se dissolver na água. Então, não é isso que vai funcionar como teu tensoativo. O que funciona como tensoativo é a molécula anfifílica, onde eu tenho a parte polar e a parte apolar, ou seja, é o que restou, beleza? Então, vê se tu entende isso. Tu tinha lá a cadeia zona, que no final tu tinha C dupla O menos Na+. Quando eu coloquei em água, vai ter a dissociação, aqui o Na+ se separou. O que é que sobrou como tensoativo? Tudo isso aqui, que é onde eu tenho o quê? Onde eu tenho a cabeça polar e onde eu tenho a cauda apolar, beleza? Como a tua cabeça polar é um íon de carga negativa, é um ânion, eu classifico esse tensoativo como tensoativo aniônico. Repara que a molécula zona do tensoativo, a cabeça polar lá é um ânion, então que está agarradinho, né, com a cauda polar é um ânion. Então ele é um tensoativo aniônico, beleza? A parte polar dele, ó, a parte polar é um ânion, tensoativo aniônico. Já nesse outro exemplo aqui que eu escrevi, ó, saca, coloquei esse tensoativo. Repara que ele tem uma molécula zona grandona, tem uma cabeça polar e uma cauda polar. Coloquei em água, vai ocorrer aqui a dissociação. Cl- vai se separar do restante. Cl- se separa do NH3+, aí no caso, só que Cl- é um íon sozinho, um ânion sozinho vai ficar solúvel em água. Quem é que vai ficar junto? Quem vai ficar junto é tudo isso aqui. É essa parte que vai atuar como teu tensoativo. Repara que esse teu tensoativo tem aqui a cauda apolar, a cauda hidrofóbica, e a cabeça polar dele tem uma carga positiva. Ou seja, ele é um tensoativo catiônico, porque a parte polar é um cátion. É assim que a gente classifica. Deu para pegar aí, galera? Então era essa a nossa ideia. Vamos voltar lá para a nossa questão. Na nossa questão, a gente queria que ele estava falando do detergente, né? Aí eu tinha aqui, ó, por causa de diversos carbonos terciários, tinha muitos carbonos terciários na cadeia, que compõem a porção hidrofóbica desse tensoativo aniônico. Se a gente quer um tensoativo aniônico, a gente já poderia descartar as alternativas que trabalham com tensoativo catiônico. Por exemplo, esse da letra D aqui, quando eu coloco em água, ele vai separar aqui o cátion do ânion, dissociou. Cl- sozinho se dissolve completamente. Quem é que está agarrado na cauda hidrofóbica? Quem está agarrado na cauda hidrofóbica é o Na+.
Então, tu vai ter aqui, ó, a tua cabeça polar é um cátion. A tua cauda polar tá aqui. Essa é a cauda polar, beleza? Só que a cabeça polar é um cátion. Isso significa que eu tenho aí um tensoativo catiônico. A gente quer um tensoativo aniônico, então corta a letra D. Concordam também, gente, que com isso a gente corta a letra E, porque repara, coloquei em água, vai ter a dissociação, sai o Cl-. Quem está agarrado com a cadeia zona, com a cauda hidrofóbica, é um cátion. Então a gente também aí teria um tensoativo catiônico, beleza? A letra A, gente, ela tem uma parte polar, sim, OH, só que ela não é nem um cátion nem um ânion, tá certo? A gente tem um hidroxila aí. Se ela não é nem cátion nem ânion, ele é classificado como tensoativo não iônico. Ele não vai ser nem tensoativo catiônico, nem aniônico. Ele não é iônico, beleza? Não é o nosso caso. Sobrou como tensoativo aniônico letra B e letra C. Galera, na letrinha B, ó, a gente vai ter aqui, ó, se dissociou, sai Na+. Quem é a cabeça polar que está grudada lá na cauda? É esse SO3-. Não é um ânion? Então a gente tem um tensoativo aniônico, beleza? Aqui a mesma coisa, ó, nesse outro. Quando a gente vai quebrar na letra C, dissociou, separou Na+, sozinho, o cátion fica solúvel em água. Quem é a cabeça polar que está grudada na cauda polar? É o SO3-, é um ânion. Então, tanto na letra B quanto na letra C, tu tem tensoativo aniônico, beleza? Só que, lembra que ele falou que queria um cheio de carbono terciário, que era para ter mais ramificação, para ele não ser biodegradável, que foi esse daqui, ó. As ramificações na cadeia dificultam sua degradação, levando à sua persistência. Então, a gente quer o com mais ramificações, cheio de carbono terciário, a gente encontra isso na nossa letrinha B. Repara que a gente tem aí altos carbonos terciários, beleza? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham entendido. E, super importante, não esquece disso não, do tensoativo, da classificação tensoativo aniônico, catiônico e do que é tensoativo. Tensoativo, ele serve para diminuir a tensão superficial, ele faz a ponte entre o polar e o apolar, ele vai fazer ali a ligação, a ponte entre o polar e o apolar, por isso ele precisa ter molécula anfifílica, precisa ter uma parte polar e uma parte apolar. E quando falar em tensoativo, a gente não pode nunca esquecer nem dos sabões, nem dos detergentes, beleza? Gente, é isso, não esquece de deixar teu like, teu comentário, compartilha com os amiguinhos e a gente se encontra no próximo vídeo, porque o que eu quero é ajudar você nessa aprovação. Vamos embora juntos somos mais fortes, firme e forte, fazendo muita questão, revisando bem muito para tu detonar nessa prova de natureza no Enem. Um cheiro e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!